E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, como é que você está? Tudo bem? Maravilha da natureza? Aí, espero que sim, espero que você esteja bem para mais uma aula sobre relatividade. Então, nas duas últimas aulas, a gente comentou sobre os conceitos, né, sobre os postulados da relatividade. Aí, em especial na última aula, nós demonstramos o coeficiente de Lorentz, a dilatação do tempo, a contração do espaço na direção do movimento. E hoje a gente vai estudar mais algumas consequências desses efeitos relativísticos, ok? Um desses efeitos relativísticos muito importantes, que provavelmente eu citei na última aula, é em relação à massa de um corpo. O que acontece quando nós vamos aumentando a velocidade de um corpo? De acordo com a física clássica, a massa nunca mudaria. No entanto, Einstein demonstrou que existem também os efeitos relativísticos para a massa. Quanto mais rápido um corpo se movimenta, maior é a sua massa. Vai aumentando a velocidade, vai fornecendo energia para aquele corpo aumentar a sua velocidade, a massa vai aumentando junto. E a correção é justamente com o coeficiente de Lorentz, que é aquele 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, tanto a massa do corpo que está em movimento aumenta, quanto a sua quantidade de movimento, o momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Então veja, meus amigos, que a massa, conforme o corpo vai aumentando a sua velocidade, ela vai aumentando também. Então você fornece energia para o corpo, aumenta um pouco a velocidade e aumenta a massa. E aí vai ter uma sacada muito importante que eu vou falar para vocês já já, que o Einstein teve em relação a esse intercâmbio entre energia e massa. Vocês vão ver já já a equação mais famosa da física, que é a equação do Einstein. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o coeficiente de Lorentz, ok, para velocidade nula, e conforme você vai aumentando a velocidade para uma porcentagem da velocidade da luz. Veja como o gráfico da massa em movimento, né, vai dar um salto em relação à massa de repouso, que é quando aquele corpo está parado. Olha só como a massa vai aumentando, tá? E a última linha da tabela mostra uma consequência da possível condição do corpo entrar em movimento com a velocidade da luz. A massa seria infinita, ok? Se porventura nós imaginarmos, né, que a velocidade do corpo chegasse na velocidade da luz, qualquer corpo com massa, porventura, imaginariamente chegasse na velocidade da luz, tá? O tempo deixaria de passar, deixaria de fluir, né? O comprimento, né, na direção ali do movimento, né, seria zero, e a massa se tornaria infinita. Por isso que a gente pode afirmar categoricamente que não tem como um corpo que apresenta massa viajar na velocidade da luz. Simplesmente porque Deus quis. A natureza é assim. E isso foi traduzido aí na relatividade restrita. Certo, galera? É impossível um corpo com massa se movimentar na velocidade da luz. Pode ser muito, muito perto da velocidade da luz, uma porcentagem muito, muito, muito grande da velocidade da luz, mas 100% não rola. Simplesmente não tem como, ok? Os fótons, que são partículas de luz que nós vamos ver lá no efeito fotoelétrico, lá na explicação da interação da partícula de luz com a matéria, lá no efeito fotoelétrico, tem outros exemplos também, né? Efeito Compton e tal, que tratam a luz como uma partícula e não como uma onda. O fóton, ele viaja na velocidade da luz porque ele não tem massa, ok? Então, é possível. Mas qualquer corpo que apresente massa, é impossível que chegue na velocidade da luz. E aí, galera,
a gente tem o intercâmbio, a equivalência entre massa e energia. Ao estudar essas partes, o que o menino Einstein ele percebeu? Que a massa de um corpo pode ser transformada em energia e vice-versa. Então veja que quando você vai fornecendo energia para o corpo e vai aumentando a sua velocidade, também vai aumentando a massa. Opa, pera lá, né? Então deve ter uma relação entre energia e massa. E foi justamente daí que saiu a equação mais famosa de Einstein, que é o E igual a mc². Observe que um pouquinho de massa vira uma quantidade bizarra de energia, tá? Essa é a equação que faz o intercâmbio da energia e da massa, que são facetas da mesma coisa, que é a parada da relação entre massa e energia, belezeira? E aí, galera, olha só o que acontece. As energias, elas também vão ter as suas correções relativísticas pelo coeficiente de Lorentz. Então, a energia de um corpo em repouso, né, é a massa desse corpo em repouso, que é o m0, tá? Quando ele está parado, né? Vezes o c². Essa é a massa quando o corpo está, a energia quando o corpo está em repouso. Quando o corpo está em movimento, tem que ter a correção relativística, certo? Que é pelo coeficiente de Lorentz. E a energia cinética vai ser a total menos a energia em repouso. E aí a gente tem essa equação da energia cinética do corpo. Percebam que em grandes velocidades, nas velocidades próximas à velocidade da luz, devem ocorrer também as correções relativísticas com o coeficiente de Lorentz para as energias. Então aí eu apresento para vocês as 3 equações das energias, a cinética em repouso e a energia relativística total. Maravilha? Essa equivalência entre a massa e a energia, pessoal, que criou a possibilidade da construção e do estudo de reações químicas chamadas fissão nuclear ou fusão nuclear. Foi da fissão nuclear, pessoal, que saíram as primeiras bombas atômicas, as primeiras armas atômicas, que é um bicho-papão até hoje, ok? Como que é a jogada? Como que funciona a parada? Bom, nós temos aí um núcleo pesado, ok? Esse núcleo ele vai ser bombardeado por um nêutron e aí ele se desfaz em núcleos menores. Qual é a jogada? Se nós pegarmos esses 2 núcleos menores e somarmos a massa desses 2 núcleos menores, essa massa dá um pouquinho menor do que a massa do núcleo pesado. Opa, pera lá. Então a massa antes é um pouco maior do que a massa depois da reação. Isso. Para onde foi essa gotinha de massa? Essa massinha que desapareceu? Pá, virou energia, tá? Virou energia e mais nêutrons liberados, que aí você tem a reação em cadeia, ok? Então, aquela diferencinha de massa é justamente convertida em energia. É assim que funcionam as reações de fissão nuclear. Mas nós também temos a fusão nuclear. É o que ocorre dentro das estrelas, ok? As estrelas são formadas na sua maior porcentagem de hidrogênio. Esse hidrogênio, devido à atração gravitacional, eles acabam se fundindo, ok? Quando ocorre a fusão, esses núcleos leves se tornam um núcleo mais pesado. Mas se você pegar a soma da massa dos núcleos leves e comparar com a massa do núcleo mais pesado, a massa do núcleo mais pesado é um pouquinho menor do que a dos núcleos leves antes da reação. Essa diferença de massa, de acordo com a equação de Einstein, também virou energia, tá? Então essa expressão E igual a mc², ela é basicamente o que acontece nas reações nucleares de fissão e de fusão nuclear. Belezeira?
Com isso, fofinhos, a gente arremata a parte de relatividade. Belezeira? Nós não tratamos da relatividade geral, que veio só em 1915, ok? De 1913 a 1915. Nós vamos ter uma aula de cosmologia moderna, que eu vou citar o lance da relatividade geral, mas até agora nós vimos a relatividade restrita. Fechou? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Valeu!